confusão está posta na questão do preço dos combustíveis. Bolsonaro primeiro culpou os governadores falando do ICMS. Depois veio com essa decisão de não reconduzir o presidente da Petrobras. É claro que ele tenta criar a ideia de que está defendendo o consumidor, mas já há quem diga que o principal motivo da não recondução foi a recusa do presidente da Petrobras de colocar 100 milhões no SBT e 100 milhões na Record. Evidentemente, a confusão não vai parar por aí. A reação do mercado era previsível. Afinal de contas, o mercado quer uma Petrobras voltada apenas para o lucro. E não foi para isso que foi criada por Getúlio Vargas a Petrobras nos anos 50. Na verdade, a empresa tem um papel. É claro, como uma empresa, ela tem que dar lucro, ou pelo menos não dá prejuízo. Mas é uma empresa que foi criada para garantir soberania e abastecimento do mercado nacional. Não faz sentido imaginar que ela vai apenas buscar o lucro. O problema do preço dos combustíveis hoje é a dolarização desses preços. Afinal de contas, boa parte do petróleo nacional é produzido aqui dentro. A outra parte é importada. A importação de derivados aumentou por conta da redução da produção das refinarias brasileiras, o que é um absurdo também. Mas esses detalhes não chegam ao público, infelizmente. O fato é que o brasileiro está pagando mais caro, isso influencia a inflação de todos os produtos, isso reduz a renda disponível de quem precisa trabalhar com carro, seja com gasolina ou óleo diesel, e temos ainda o problema do gás. O Bolsonaro anunciou o fim dos impostos federais no gás e a redução por 2 meses dos impostos federais na gasolina e no óleo diesel, ou seja, fazendo média, porque isso não é solução estrutural. A solução estrutural é desvincular os preços da Petrobras do dólar. Não significa trabalhar com prejuízo, significa ir modulando o custo de exploração, o custo de refino, de comercialização e as margens de lucro da própria empresa. A empresa pode dar lucro, não precisa dar um lucro extraordinário, pode dar um lucro razoável, considerando que é uma empresa de economia mista. O governo mostra que está perdido da política econômica, porque não tem efetivamente uma estratégia para tirar o país da recessão. Fica apostando na reação do mercado a partir de pressupostos liberais, ou seja, vamos privatizar, vamos desregulamentar, vamos tirar as vinculações orçamentárias do orçamento da União, que isso vai gerar investimentos por si só. Não gera. A gente já sabe disso e não é só no Brasil, em vários países do mundo já foi tentado fazer esse tipo de política e não gerou o investimento necessário. O governo tem um outro problema para administrar, que é a questão de como vai pagar o auxílio emergencial, que é necessário porque a pandemia continua e continua forte. As novas variantes aparentemente são mais contagiosas e mais letais. Portanto, temos um problema que vai atravessar boa parte desse ano, até porque o governo não cuidou de comprar vacina suficiente para o nosso povo. Então podemos ter uma situação em que boa parte do mundo esteja vacinada e o Brasil continue com um déficit de vacinas, portanto, tendo as consequências econômicas dessa situação. A aprovação da PEC emergencial é considerada pelo governo como essencial ao pagamento do auxílio emergencial. Veja bem, estão tentando aproveitar algo que é necessário por uma questão de emergência sanitária e econômica para prejudicar os servidores públicos. Dificilmente conseguirão aprovar do jeito que eles pretendem, mas evidentemente é uma luta a ser travada pelo movimento sindical e pela sociedade brasileira. Afinal de contas, serviço público não é um problema dos servidores, é um problema da democracia. O Estado Democrático de Direito depende de um serviço público qualificado para funcionar adequadamente.